Fala, jovem! Neste vídeo você vai aprender os princípios básicos para criar um componente de acordeon com Vue.js. Então vem comigo porque a parada aqui é brutal. E cara, estou aberto aqui esse projeto, né, que é o JSON Placeholder, que eu já apresentei várias vezes aqui, que é uma forma de você testar aqui conexões, né, de API. Mas nesse caso eu vou pegar só o payload aqui do usuário, que a gente vai criar um mini acordeon com esse payload aqui, com esses dados aqui de usuário, né? A gente vai clicar, abre e fecha e vamos ver os dados, né, os detalhes de cada usuário. Então, peguei esse cara aqui, copiei, né, vou colar aqui, users, e aí eu vou colocar o ref e colar aqui todo o payload, tá certo? Cara, vou criar aqui um componente chamado acordeon, acordeon.view, e nesse componente, obviamente, eu vou imprimir o usuário, tá? Aqui eu vou criar meu script setup. Aqui eu vou colocar minha prop, define props. E aqui, para resumir, eu vou jogar a prop direto aqui, mas no mundo real você deve tipar essa props aqui, certo? E é só pra gente ganhar tempo. Se eu salvar isso aqui, cara, eu vou ter... Opa, eu não vou ter nada, porque ainda não chamei esse componente na home. Eu tô aqui correndo e esqueço das paradas. Então vamos lá, acordeon aqui. E aí vou passar, né, a propriedade aqui, user e users. Show de bola. Agora sim, eu tenho lá os dados do usuário. Então, como é que a gente faria um esqueminha, né, um componente acordeon para funcionar, abrir e fechar os dados do usuário? Primeiro a gente precisa aqui, né, fazer um v-for user in users. Perfeito. Aqui eu vou botar aqui user.id. E aqui eu vou colocar user.name, que é o nome do usuário, certo? Aí eu já tenho lá a lista de usuário. Obviamente, para deixar isso um pouco mais bonito, eu vou colocar bg gray 100, border gray 300 e p2. Pronto, tá lá um quadradinho massa. E aí eu preciso de um espaço aqui, gap 2. Pronto. Aí a ideia é que você clique aqui, tá? E aí expanda aqui esse box com os dados de detalhe do usuário. Então vamos supor que esses dados de detalhe do usuário seriam o quê? O e-mail dele, e-mail, que é user e-mail, tá? E poderia ser também username, que eu vi lá, username. E aí ele aparece aqui embaixo, beleza? Então, qual é o princípio disso? Uma coisa que a galera erra muito é que o seguinte, a gente precisa colocar um vshow aqui, tá? Vshow e uma variável que seja verdadeira ou falsa aqui para poder mostrar ou esconder esses detalhes. Então, eu vou colocar uma variável aqui chamada open. Isso daqui eu vejo muitos alunos meus fazendo lá na escola Laravel, onde eu ensino Laravel e Vue.js, né, de ponta a ponta. E eu tento massificar isso muito, e por isso que eu fiz esse vídeo aqui para poder massificar para a galera externa. Tá? Então, qual é o erro aqui, galera? Ó, vshow, open. Se eu criar uma constante aqui, open, e colocar um valor aqui falso, ele vai funcionar lá, vai fechar todo mundo. Você que é esperto, você já identificou o pepino aqui, tá? Então, se eu colocar uma ação aqui, vou colocar uma ação nessa div, que essa div vai ser, vou colocar uma classe aqui, né, cursor pointer, e vou colocar o clique aqui, para dizer que open vai ser igual o valor inverso dele, né? Aí o que é que vai acontecer? Quando eu abrir ele vai abrir todos, galera. Por quê? Porque a variável é única. Então a variável vai ser true para todo mundo. Cara, isso aqui eu vejo constantemente, certo? Então esse princípio que eu queria deixar claro aqui para vocês, para todo mundo, que é o que eu deixo para os meus alunos também. Então a ideia aqui qual é? A ideia é você criar uma variável especial para cada objeto, né? Para cada loop. E como é que a gente faria uma variável especial para cada objeto? Ora, a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia copiar, na verdade tem duas formas, tá? A primeira a gente poderia copiar esse cara aqui, ó, local users, certo? Ref. E a gente poderia colocar aqui, ó, props, user, e mapear esse cara, map, que aí é o objeto do loop. E aqui vai ter o retorno. O retorno eu vou retornar todo o objeto dele, mais
Opa, peraí que eu preciso de um parêntese aqui, agora sim, um objeto de retorno, e aí eu coloco aqui, concateno, né, todo objeto dele original, e vou adicionar um campo aqui, ó, isOpen, e vou colocar como falso. Aí você já entendeu a parada. Obviamente eu tenho que alterar isso aqui para local users, para ele pegar isso daqui. E agora, cara, eu vou imprimir esse cara aqui, ó, user.isOpen, tá? False, false, false. Então, quando um desse aqui for verdadeiro, ele vai ser verdadeiro só para o objeto, porque ele está agora, né, embutido dentro do objeto. Então, vai ficar fácil. Aí aqui no vshow vai ser user.isOpen, tá? E aqui na ação, eu vou alterar para isso daqui. Show de bola? Aí agora, quando eu abrir esse cara aqui, true, ele está aqui. Se eu fechar só ele, é só ele, certo? Aí eu abro esse aqui, abro esse aqui, abro esse aqui. Fica totalmente independente, porque a gente criou esse campo aqui específico para esse cara. E, obviamente, agora esse open aqui não funciona mais. Maravilha? Só que aí você deve estar se perguntando, cara, mas o acordeon original é quando você abre um, ele fecha todos, né? Porque só pode ficar um aberto. Esse é o princípio original do acordeon, certo? Como é que a gente faz isso? Aí a gente dá um passo à frente, que isso aí é opcional, se você quiser implementar. A gente vai tirar esse cara aqui e vamos colocar uma função, né, que é open user. E aí eu vou passar o usuário para dentro aqui. Aí essa função, vou criar aqui, open user, que ele recebe o usuário. E aqui eu vou pegar, ó, local users, .value, dar um for each nele aqui. E vou dizer o seguinte, o objeto, né, do loop is open é igual, só vai ser aberto se o ID desse cara aqui é igual do ID do usuário atual, do usuário passado, tá? Quando ele vai dar um for loop, tá? Se isso daqui vai ser falso toda hora, porque o ID do loop vai ser diferente do ID desse. Quando for igual, aí vai ser verdadeiro, ele vai abrir apenas o usuário atual, tá? Então, olha lá, Evan e Lane. Então, esse é basicamente o princípio do acordeon, certo? De você ter essa variável interna aqui. E, obviamente, no mundo real, você pode quebrar isso aqui em componentes, né? Em componentes menores, criar um componente para isso daqui, criar um componente para isso daqui, o que eu sugiro, porque quanto mais componentes você criar, mais dividido o seu código vai ficar e mais fácil de ler ele vai ser e de manter também. Mas o princípio básico é esse, jovens, sempre lembre-se de alterar, né, o objeto e alterar, na verdade, o payload, né, o array completo, e colocar algum campo aqui para identificar o que você quer identificar durante lá o loop, tá certo? E, cara, os estudos de Vue.js não param por aqui não, ainda tem muita coisa para a gente aprender. E por isso que eu recomendo você clicar nesse vídeo que vai aparecer aqui agora para você continuar os estudos. E eu fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos. Fui!